Eu estou vestido com o jaleco da Ação Solidária Adventista. Esta igreja é uma boa igreja. Faz coisas boas. Esta igreja tem curado pessoas. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente também. A Igreja Central de Governador Valadares tem vivido o sonho que nós temos para toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação à Ação Solidária Adventista. É por isso que eu estou aqui para celebrar com vocês quanta coisa boa vocês estão fazendo. A Igreja Adventista sempre foi uma igreja boa, preocupada com causas sociais. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos primórdios da Igreja Adventista, antes de os escravos serem libertos, a Igreja Adventista, ela não batizava fazendeiros que tivessem escravos. Porque a Igreja Adventista se manifestava contra qualquer atitude de escravidão. Essa é uma igreja boa, que se posiciona não em relação a políticas humanas, mas se posiciona em relação à vontade de Deus. E por falar em vontade de Deus, eu quero convidar você para estudarmos sobre algo inédito. Capítulo 12 do livro do Apocalipse. Algo que ainda não aprendemos a viver, não experimentamos. Algo que ainda faz a gente andar pelas ruas e se deparar com odores de gente que a gente não levaria para nossa casa, por isso nós as tratamos como indigentes. Algo que ainda faz nós sermos indiferentes, insensíveis. E talvez esse sermão seja muito mais um testemunho pessoal do que uma exortação para que você mude o seu comportamento. Um pregador, mais do que um professor, é réu. E eu me assento como você para ser julgado. E neste momento a palavra de Deus vai julgar cada um de nós. Evangelho de João, capítulo 12. Um homem que conheceu Jesus na sua juventude. Ele viu Jesus fazer coisas extraordinárias. Milagres incontáveis. Ele retrata que Jesus multiplicou pães, peixes, diante de uma multidão faminta, mas interessada na palavra de Deus. Nem todo faminto precisa da sua comida. Mas eu tenho certeza que todo carente precisa de Jesus Cristo. Um amigo meu foi distribuir marmitex em São Paulo, sexta-feira à noite. Ofereceu para uma pessoa em situação de rua, o homem rejeitou e disse: eu não quero a sua comida. O meu amigo insistiu um pouco mais e a pessoa disse: olha, eu não estou interessado, se eu comer vai ser a terceira janta do dia. E o meu amigo perguntou: então o que você quer? Ele convidou para que ele se sentasse ao lado. E meu amigo falou: não, estou com muita pressa, preciso distribuir comida. Então ele olhou e disse: vocês crentes são ótimos para distribuírem comida, mas péssimos para darem atenção. Ele pediu ao meu amigo que se sentasse para ouvir os clamores, as angústias, mas o meu amigo estava com muita pressa para distribuir comida. Falar sobre o bem não é sobre cesta básica. Talvez falar sobre o bem seja mais sobre consciência da comida que desperdiçamos do que a quantidade de comida que doamos. Falar sobre o bem não é dar algo para alguém,
é colocar-se no lugar dele e saborear como o não, como os olhares discriminatórios doem. João conheceu Jesus muito jovem e viu Jesus fazer coisas fantásticas. Curou leprosos, ressuscitou mortos. Mas o desejo de João era estar à direita de Jesus quando ele estivesse no reino. É assim. Os seres humanos querem estar ao lado de Jesus, na sua glória, diante do seu trono. Mas não querem ver Jesus nas prisões, nas ruas, vestindo os nus, curando os cegos. Querem a glória de Deus, mas não querem ver o Cristo que se despiu para atrair pessoas inocentes e pessoas culpadas. É nessa dimensão que nós encontramos João, que não era mais um menino, ele cresceu, amadureceu. E quando escreve o Apocalipse, ele tinha 90 anos de idade, cabelos brancos, pele enrugada, mas com uma memória inesquecível daquilo que Cristo fez. É por isso que apenas João disse que Jesus transformou a água em vinho. Somente João disse que Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes. Só João disse que Jesus curou um homem paralítico há 38 anos. Só João fala que Jesus curou um cego de nascença. E só João fala que Jesus ressuscitou Lázaro. Porque a experiência de vida ensinou João a não esquecer daquilo que Cristo faz pelas pessoas. É por isso que João nos legou e nos doou o Evangelho. E é no Evangelho que João fala que Jesus é o pão da vida. É no Evangelho que João fala que Jesus é a água. A água. É no Evangelho que João fala que Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. É no Evangelho que nós encontramos o verso mais romântico da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, para que todo aquele que crê não morra, mas viva para todo sempre. 90 anos de idade escrevendo sobre o romance de Deus com a humanidade. Capítulo 12 de João, Jesus começa a se despedir. E na despedida, Jesus Cristo reconhece que estava chegando a sua hora. E o interessante é que Jesus pede para que os discípulos preparassem uma ceia. Comida e cristianismo são misturas inflamáveis. Porque comida nos lembra que Deus nos sustenta. E comida nos lembra que tem alguém sem sustento. O melhor da refeição não é o arroz e o feijão, são os sorrisos, as histórias. E tem gente que até tem arroz e feijão, mas está precisando de história e de sorrisos. Você pode alimentar pessoas muito mais do que de sustento físico. Você pode sustentar as pessoas com a sua presença, devolvendo a elas o sorriso, a dignidade, a existência. Nós encontramos Jesus se despedindo dos discípulos, capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, capítulo 13, primeiro verso, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. E João fala que Jesus havia amado os seus que estavam no mundo. E Jesus amou-os numa dimensão imensurável, até o fim. Somente o amor de Deus pode trazer fim ao ódio humano. Jesus nasceu para morrer. O anjo disse para Maria: esse menino que vai nascer, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Maria segurou Jesus nos braços. Maria ensinou Jesus a falar.
Maria fez Jesus dormir muitas vezes. Maria provavelmente foi quem ensinou Jesus a ler e a escrever. E à medida que ele crescia, ela olhava para ele e pensava: quando será o último dia? Quando será a última vez que eu vou receber meu menino nos braços, que eu vou poder olhar em seus olhos? Maria vivia sob a circunstância de ver o seu filho morto. Mas chegou o dia. Jesus sabia que iria morrer. Mas Jesus, como homem, não imaginava o que a morte traz. Porque os efeitos da morte revelam os defeitos dos vivos. Não espere o próximo velório para você perceber os efeitos da morte sobre você. Arrependimentos, rancores, desamores. Encontraram uma mulher morta em um condomínio de apartamentos em Londres. Todos os dias encontram pessoas mortas. Os médicos legistas descobriram que ela havia morrido há 3 anos. Em um condomínio com mais de 20 mil moradores. E continuaram as análises e perceberam que ela havia morrido na época do Natal. Tinham presentes que não foram abertos, uma árvore de Natal. E ao longo de 3 anos, ninguém fez uma denúncia pedindo que se procurasse aquela mulher. O motivo de terem encontrado aquela mulher, o dinheiro que ela tinha na conta bancária acabou e o débito automático que pagava o aluguel deixou de ser efetivado. Ela recebeu uma ordem de despejo. Tinha muito dinheiro, 3 anos depois apenas veio uma ordem de despejo. E por causa de uma ordem de despejo, descobriram o corpo. Nenhum familiar sentiu falta. Nenhum vizinho percebeu o odor. Alguns dizem que depois da pandemia nós nos tornaríamos mais humanos, mais sensíveis, mais amorosos. Para mim, a pandemia revelou que estamos cada vez piores. Aquela mulher, Clarice Vincent, havia sido uma artista, cantada em palcos com muitos outros atores, cantores. Mas quando morreu, durante 3 anos, ninguém sentiu a falta dela. Talvez estejamos buscando os holofotes desse mundo, buscando as promoções profissionais ou em quaisquer outras áreas da vida. Os mesmos que vão te aplaudir provavelmente não estarão chorando quando você precisar que se despeçam do seu corpo. É por isso que no capítulo 13, João fala do amor. Porque amor é a forma como as coisas começam na vida da gente. Quando ele fala que Jesus os amou até o fim, é porque ele não tinha mais palavras para descrever a forma como Deus nos ama. Ele não tinha mais expressões para dizer o que é o amor de Deus em Cristo Jesus, ao ponto de se doar por nós, ao ponto de dar a própria vida por nós. Ele nos amou até o fim, e aquilo que começa em nós, para nós, foi exatamente o prazo de validade para ele. Foi exatamente aquilo que ele declarou, incapacidade de continuar, porque ele precisava morrer. E a morte de Cristo é a maior expressão de amor de Deus por suas criaturas. A escritora Ellen White diz que até a morte de Cristo na cruz, muitos anjos que não se tornaram demônios ainda tinham dúvidas sobre o caráter de Deus. É por isso que esse amor de Jesus Cristo, por meio da sua morte, salvou a mim e a você dos nossos pecados, mas salvou anjos das suas dúvidas. Seriam muito mais do que 1/3 dos anjos que estariam espalhadas por aí, atormentando a nossa vida, se não fosse a morte de Jesus Cristo. A morte de Cristo restaura toda a adoração universal.
A morte de Cristo traz anjos que estavam na indigência e os revela, sendo conhecidos por mim e por você, como anjos bons. E que Deus nos livre dos anjos maus. Amou-os até o fim. No capítulo 13, Jesus senta-se à mesa para comer. Os discípulos estavam reunidos com ele. Talvez agora, na hora do almoço, você se sentará à mesa para comer pela primeira vez na semana junto com a sua família. Talvez você veio de uma viagem e há bastante tempo você não tenha a oportunidade de estar junto com a sua família. Talvez você receba pais, filhos, irmãos. Talvez hoje vai ser uma reunião de amigos. Não vai ser um almoço para negócios. Não será aquele almoço corrido porque você tem que voltar ao trabalho. Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos e precisava comer rapidamente, porque os ponteiros da sua existência estavam se cruzando com a morte. Eles colocam a mesa, todos juntos, misturados, esperando uma declaração fantástica, e ele diz: um de vocês vai me trair. E agora os olhares começaram a julgar. E provavelmente, na mente de todos eles, a resposta era: eu não serei o traidor. Deve ser Pedro. Eu acho que é João. Certamente, alguns pensaram que seria Mateus. Naquele momento eu imagino um silêncio sepulcral. Sabe quando você perde a fome? Eu imagino que naquele momento o estômago de alguns começou a embrulhar. Alguns perderam a fome. E começaram a se olhar e estranharam aquela afirmação. Porque lidaram com tantos perseguidores, com tantas pessoas más, mas agora eles teriam que lidar com eles mesmos. Judas tinha um pouco de pressa, come muito rapidamente e se revela. Mas apenas Jesus sabia quem era. Os outros nem perceberam. Judas sai rapidamente para vender Jesus. Depois daquela reunião, os outros saem e Pedro nega Jesus. A diferença entre a negação de Pedro e a traição de Judas é porque Judas não teve paciência para se arrepender. Tem coisas que fazemos muito rapidamente. Quando eu era criança, adolescente, diziam para mim que eu tinha que mastigar bem devagar, no mínimo 30 vezes. Os efeitos disso sobre a saúde, a gente vai vendo com os defeitos, à medida que a gente não vai fazendo isso, né? Eu tenho certeza que Judas nem mastigou a comida. Saiu muito rapidamente, saiu correndo. E às vezes tem coisas que nós fazemos muito apressadamente. Dizem que o apressado come o quê? Cru. A ansiedade de Judas para realizar os desejos do coração fizessem com que Judas não experimentasse a fé. Porque a fé faz a gente esperar. Então Judas combinou a falta de fé com a ansiedade. E ele transformou o seu nome no nome mais rejeitado da humanidade. É provável que alguns aqui já tenham dado um cacete no Judas. Lá na festa junina, alguns que foram católicos. Eu nunca conheci uma pessoa com o nome de Judas. É um nome evitável, apesar de existir pessoas que têm esse nome.
Pedro negou Jesus. O pecado de Pedro, o mesmo pecado de Judas. Só que Pedro permitiu que Jesus desse para ele um pouco mais de tempo. No capítulo 13, no verso 34 e também no 35, nós encontramos o novo mandamento. Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos. Sabe, queridos, Judas não ouviu Jesus falando o novo mandamento. Ele estava com muita pressa para realizar os seus projetos, a sua vontade. Talvez se Judas tivesse ouvido o novo mandamento, ele teria sido o nome do seu filho, do meu filho. O problema é que há 2000 anos Jesus deu um novo mandamento, mas ele continua sendo inédito. Porque nós ainda não amamos como Jesus ama. Porque o amor dá qualidade às pessoas. O amor dá identidade às pessoas. O amor faz com que as pessoas existam na minha agenda. O amor faz com que as pessoas existam na minha organização financeira, mesmo não sendo sangue do meu sangue. O amor faz com que eu interrompa os meus projetos, sejam eles de férias, de construções particulares. O amor faz com que eu suporte, tolere. O amor faz com que eu perdoe. Há 2000 anos, Jesus deu um novo mandamento. E às vezes estamos tão encantados com 10 mandamentos que brigamos por isso. Condenamos pessoas por isso. Às vezes até condenamos pessoas à perdição por causa do 4º mandamento. Tem pessoas que são dilaceradas, destruídas, demolidas, porque caíram do 7º mandamento. Há pessoas que são rejeitadas por mentiras. Há pessoas que são evitadas porque tomam o nome de Deus em vão. Há pessoas que são profeticamente destruídas, demolidas, porque adoram esculturas. Mas e sobre o amor? Esse não é um mandamento que Deus escreveu em pedras. Esse é um mandamento que Deus escreveu na minha consciência, na sua consciência. Se aquele pode ser quebrado, o mandamento do amor não pode ser esquecido. E ele precisa ser vivido. Porque não amar é pecado. O amor é o único mandamento que Deus disse que representa quem Ele é. Ele é amor. E como nós amamos a Deus? Ele disse: se você me diz que me ama, como você lida e trata as pessoas que você vê? Deus precisa tirar de nós a cegueira, que não nos dá a percepção dos que estão nas sarjetas, cegos desde que nasceram, porque não conseguem enxergar o amor que através de mim e de você, Jesus Cristo faz jorrar sobre a humanidade. Madre Teresa de Calcutá estava numa reunião com líderes mundiais, reconhecida mundialmente por sua capacidade de negar-se a si mesmo, rejeitar a herança deixada por seus familiares, mudou-se para a Índia. Ela não mudou-se apenas para fazer o bem, ela mudou-se para sentir o odor do mal. Ela mudou-se para sentir o peso da maldade. E aí, diante daqueles líderes, perguntaram para ela: o que faremos para solucionarmos os problemas da humanidade? Ela não precisava pensar muito, porque quem faz o bem, pensa pouco. E ela disse: voltem para casa e amem seus familiares. A solução para os problemas do mundo não estão na igreja. Não estão nas assembleias legislativas.
A solução para os problemas do mundo está na minha e na sua casa, quando voltamos para lá e amamos como Cristo amou, porque as pessoas que sairão de lá vão fazer deste mundo aquilo que Cristo fez com o mundo em sua época, um palco para os milagres de Deus. E aí, queridos, quando nós escutamos afirmações como de Martin Luther King, que ele se sentia açoitado pelo grito dos maus, mas se incomodava com o silêncio dos bons, eu fico imaginando que uma igreja que se diz boa, mas não grita sobre a bondade de Deus por aí, não faz o amor de Deus ser conhecido por aí, uma igreja que se declara verdadeira, mas não ensina a verdade por meio do amor, do olhar, do perceber, do restaurar, do dar dignidade, essa igreja é tão pior, tão tirana, tão profana, quanto qualquer outra denominação que não reconhece Deus como soberano. Calar-se em relação ao bem, silenciar-se em relação a visitar o pobre, deixar de visitar aqueles que estão encarcerados, deixar de alimentar os famintos, não apenas de alimento, mas de justiça, é negar a fé e ser pior do que o descrente. Um novo mandamento vos dou. E Jesus disse que os seus discípulos serão conhecidos não por suas instituições. Quanta gente que, como os discípulos, dizem: olha a escola da minha igreja, olha o hospital da minha igreja. Tem pessoas que falam mais de prédios da igreja do que de Cristo. Jesus Cristo não disse que os seus discípulos seriam reconhecidos pela música da igreja, pelos prédios, pelos rituais. Jesus Cristo disse que eles seriam reconhecidos se eles amassem uns aos outros, como Ele os amou. Me causa pavor pensar que alguém nessa igreja está passando necessidade. E talvez a gente não saiba. Talvez tenham pessoas aqui que estão com a energia de casa cortada. Talvez tenhamos pessoas aqui que estão em ordem de despejo. Talvez perderam o emprego na semana. É provável que nós tenhamos pessoas aqui tão carentes quanto aqueles que estão dormindo na praça da cidade. Esse mandamento não é a expressão que teremos para com quem está fora da igreja. Esse mandamento é a expressão com quem temos para com aqueles que são sangue de Cristo e por isso são nossos irmãos. A gente pode sair nas emissoras de TV por aquilo que estamos fazendo pela cidade. Mas a gente precisa aparecer nos comentários celestiais por aquilo que estamos fazendo por nós mesmos. Porque a unidade da igreja em amor é exatamente a força que a igreja precisa para que novos discípulos sejam atraídos e novos crentes sejam formados. Se você estiver passando por alguma necessidade, não sofra sozinho. Essa é a sua igreja. Se você estiver passando por alguma necessidade física, financeira, não sofra sozinho. Porque o dia que alguém ensinou a Bíblia para você, essa pessoa disse que se você perdesse o emprego, a igreja iria te sustentar. Essa igreja não mentiu. Essa igreja é o braço de Deus para te ajudar. Nós precisamos nos levantar e esvaziar um pouquinho as nossas contas bancárias. Não pelas férias que deixaremos de ter, mas pelo prazer que teremos em ver algumas pessoas tendo histórias para contar. Será que não é tempo de a gente revisar os valores? Será que não é tempo de a gente viver esse mandamento? Será que não chegou a hora de a gente transformar esse mandamento em algo repetido e não em algo inédito? Será que o mandamento não é para nós? Daqui a pouco a gente vai sentar-se à mesa e vai comer. Como Jesus estava com eles e disse o novo mandamento:
que vocês vivam um novo mandamento a partir do almoço de hoje. Que vocês, à medida que transitarem pelas ruas da cidade ou pelas avenidas da internet e se encontrarem com os carentes da humanidade, que vocês vivam a afirmação de Madre Teresa: amem os que estão na sua casa e o mundo já será um lugar melhor. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Nós vamos ouvir uma canção, nós vamos cantar. Nós vamos cantar. E eu gostaria de convidar você para cantar. Ainda bem que tem um pastor que toca. Nós vamos cantar um hino que fale sobre o amor de Deus. Pode escolher o hino aí. Coloca assim: amor de Deus. Inário Adventista, vai aparecer. Maior que tudo, pode ser. A gente vai cantar porque quando nós finalizamos uma pregação com canção, a gente pode até se esquecer do que foi dito, mas a gente não vai se esquecer do louvor que damos a Deus, porque quem canta, dizem que os males, e que você saia dessa igreja hoje cantando sobre um Deus que é maior do que tudo na sua vida, mas um Deus que às vezes não é nada na vida de outras pessoas. E que você leve esse Deus maravilhoso por onde você for. Pode começar, pode colocar, vamos ficar em pé. E eu convido você para cantar comigo. Não se esqueçam de abraçar o João, o meu amigo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza em tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava.
Nós cantamos porque a expressão da nossa vida é para o louvor a Ti. Nós Te reconhecemos como soberano, nós aceitamos o Seu amor por nós. E nós pedimos que o Senhor nos ensine a vivermos o novo mandamento. E que comecemos aqui nessa comunidade de fé, onde fazemos muitas coisas boas para o próximo, para o semelhante. Mas Deus, que o Senhor se manifeste para que essas coisas boas estejam alcançando também os irmãos da igreja. Talvez aqui, Deus, tenham irmãos que se sentem nus, pobres, porque não veem solução para problemas financeiros que estão passando por eles. Talvez nós tenhamos irmãos aqui em condição de moradia deplorável. Deus, que a solidariedade da igreja não seja publicidade para o mundo, mas seja a verdade em Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver esse novo mandamento. Vamos nos sentar à mesa, vamos comer hoje, mas tem muita gente que não tem mesa nem o que comer. Tenha misericórdia dessas pessoas, Deus. Um dia o Senhor enviou na minha casa alguém que trouxe uma cesta básica. Eu sei que essa é uma igreja boa. E que essa igreja materialize a sua bondade, Deus, não para diminuir a pobreza dessa cidade, mas para tornar pessoas ricas em Cristo Jesus. Abençoe a coordenadora da ASA, a sua equipe, e que esta igreja continue sendo uma igreja boa. Que essa igreja não seja reconhecida pela música, que o reconhecimento dessa igreja não seja o prédio, que essa igreja seja reconhecida porque tem pessoas que amam aqui. Nós vamos sair para amar, e queremos amar como Jesus fazia, se misturando, comendo, curando, vestindo. Nós vamos sair para amar filhos, o cônjuge, e que o amor no nosso lar, o amor na nossa igreja, seja a expressão do cristianismo em nossa vida. Nós oramos pedindo que vivamos a verdade do novo mandamento em nome de Jesus Cristo. Amém.